Olá pessoal, meu nome é Jamerson, sou aluno da professora Geraldine, do curso de licenciatura em matemática da UEA. Nesse trabalho iremos falar sobre campos conservativos, onde que são aplicados, algumas teorias do campos conservativo, Então, vamos lá. O que é uma força ou um campo conservativo? Uma força é chamada de conservativa quando não há perda de energia e o trabalho que ela realiza em um objeto, movendo-se de um ponto A para o ponto B, é sempre a mesma, não importando o caminho que é feito. O trabalho realizado numa força conservativa, em um campo conservativo, independe do caminho, Tanto faz eu pegar o caminho 1 de A para B, ou 2 de A para B, ou 3. Então, um exemplo aqui. Se as forças conservativas são aquelas que não fazem o sistema perder energia. Existe aqui um exemplo aqui de 3 forças, A força peso, a força elástica e a força elétrica. Todas elas geram um campo, A força peso gera um campo gravitacional, a força elástica gera um campo elástico e a força elétrica ela gera um campo elétrico. Por exemplo aqui, se você derivar a força gravitacional, que é mgh, se eu derivar, ela vai dar a força peso, ou seja, a força gravitacional é uma força conservativa. Aqui eu dei 2 exemplos rapidinho, que a força conservativa aí no caso, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Um objeto que cai na vertical, ele tem ali a energia potencial de 100 joules. A energia cinética é zero, porque ele está parado. No decorrer da queda, a energia potencial ela vai diminuindo, porque vai diminuindo a altura, Ela vai para 80 e a energia cinética vai aumentando, ela vai ganhando velocidade. De maneira que no final o objeto estiver no chão, a energia potencial é zero e a energia cinética é 100. Então, como ele saiu com 100, a energia mecânica inicial foi 100, logo a energia final também tem que ser 100. Outro exemplo também da rampa, da velocidade também aí, calculando a energia mecânica inicial, seria igual à energia mecânica final. Aí no cálculo aí a velocidade deu 30 metros por segundo. A característica de um campo conservativo, no caso aí, o campo vetorial fxy é chamado de campo vetorial conservativo se ele satisfazer qualquer uma das 3 propriedades. A primeira propriedade diz aqui que a integral de linha no campo, f, são independentes do caminho. A integral de linha de f do campo, em um circuito fechado, são sempre zero. E a f, é o gradiente de alguma função de valor escalar. Ou seja, a f é igual a gradiente para alguma função g. Então, se eu pegar uma função φ e se existir o gradiente dessa φ é igual a força, então esse campo é conservativo. Aqui no trabalho, de uma força conservativa não depende da trajetória, apenas da posição inicial e final. Aqui é um exemplo, de um garoto, ele está trajetando um caminho aí, Tanto o trabalho em P1 tem que ser igual ao trabalho em P2. Como ele faz uma curva ali, em P2, a altura é a mesma, então o trabalho vai ser o mesmo, independente do caminho. Nesse slide aqui é mais um exemplo de uma figura, É o trabalho de C1 é igual ao trabalho de C2. Quando você trajeta ali um caminho ali, de B para A, você pega o caminho C2 ou o caminho C1. E também quando a integral de linha for de uma curva fechada, ela vai ser igual a zero. Isso é uma característica de campo conservativo também. Então, o campo é conservativo, novamente, quando a gradiente dessa φ for igual a força, a F. E o que vem ser a gradiente de φ? São as derivadas parciais de x na direção y, mais as derivadas parciais de y na direção j. Como eu dou um exemplo aqui, eu dou uma função de a φ, xy é igual a x mais y. Quando eu faço a derivada da primeira função em relação a y, a derivada de x dá 1, mais a derivada da φ em relação a y também dá 1. Então aqui é o termo fundamental da integral de linha. O que ele diz assim? Se eu tenho campo conservativo, a integral de linha desse campo ao longo de uma curva C, ela será calculada pelo o potencial no ponto final menos o potencial do ponto inicial. Então, como nós vemos aí, você quer calcular o trabalho de A até B, independente, se o campo for conservativo, independente do caminho que você pegar, o trabalho vai ser o mesmo. Por exemplo, você tem a φ.
de xy igual a xy ao cubo. Para você calcular a função, você vai derivar derivada da φ em relação a y mais a derivada da φ em relação a x. Você derivando aí, a derivada da φ em relação a x vai ficar y ao cubo na direção y, mais a derivada da φ em relação a y vai ficar 3xy ao quadrado na direção j. Então, se você pegar esses intervalos de A para B, no caso aí ele deu um intervalo aí, o ponto B sendo 1 em 3 e o ponto A sendo menos 1 em 2. Você fazendo a substituição ali do x e y, né? Φ de x vai ficar, x vale 1, y vale 3, menos a φ de y vai ficar, x vale menos 1 e o y vale 2. Fazendo essa substituição e calculando, né? 1 vezes 3 ao cubo vai dar 27, menos 1 vezes 2 ao cubo dá 8. Então, é 27 mais 8. Então, o trabalho deu igual a 35. Então, na demonstração aqui, o que eu posso falar para vocês? Quando o campo é conservativo, ou seja, a f é o gradiente de uma certa função. A integral de linha é calculada apenas como a diferença de potencial. Como nós vemos aí, vamos parametrizar essa curva aí, que eu chamo curva de R, de A até B. Parametrizando aí, eu vou chamar x de t na direção y, mais y de t na direção j. Então, a integral de linha de um campo f qualquer sobre a curva C, ela vai pegar as componentes f de t vezes a derivada da curva parametrizada, mais a componente g de t vezes a derivada da curva parametrizada. Fazendo esses cálculos aí, nós vamos cair na integral simples, né? A φ de b vai ser f de b menos a φ de a. Então, a integral de linha no campo fechado, o que é? A integral de linha sobre uma curva fechada, ela vai ser igual a zero. No teorema aqui, tirado lá do livro do James Stewart, fala que a integral de linha é independente do caminho, se e somente se o trabalho, né, dessa curva for igual a zero para todo caminho fechado. Como sabemos que a integral de linha de qualquer campo vetorial conservativo f é independente do caminho, segue que o trabalho é igual a zero para qualquer caminho fechado. A interpretação física é que o trabalho realizado por qualquer campo de força conservativa, tal como campo gravitacional, que nós explicamos, né, ou campo elétrico, para mover um objeto ao redor de um caminho fechado é zero. Então, gente, só mais uma recapitulação. O campo conservativo, né? O campo vetorial F, ele é conservativo se existe uma função φ, que é o seu potencial, tal que F é o gradiente da φ, como mostra aí. Então, nós também sabemos que o campo desse tipo são interessantes, porque o trabalho que o campo realiza para mover do ponto A até o ponto B não depende da trajetória. O trabalho de linha do campo é simplesmente a diferença de potencial, que é φ de B menos a φ de A. Resumidamente aí, outra maneira para saber se o campo é conservativo é pelo teorema de Schwartz. Ele trata da igualdade das derivadas. Tanto faz a ordem da derivação, mas para isso acontecer, a derivada tem que ser contínua. Ou seja, se eu pegar a derivada da função da f em relação a y, derivar em relação a y, e for igual a função g derivando em relação a x, quer dizer que também esse campo é conservativo. Mas isso só vai acontecer se eu tiver um campo definido, simplesmente conexo. O que é um campo conexo? É com campo fechado, sem furos, sem divisões. Então, nesse exemplo 1, né, vamos ver a força, né, dada por 2xy ao cubo i, mais 3x ao quadrado y ao quadrado mais y, na direção j. Se eu fizer o gradiente da φ, né, a derivada parcial da φ na direção x, mais a derivada parcial da φ na direção derivada da φ é referente a y, na direção j. Se for igual, então esse campo ele é conservativo. Então vamos derivar. Quem é f de xy? 2xy ao cubo. Derivando em função de y, vai dar 2x
vezes 3y ao quadrado. Agora vamos pegar ali a função g e derivar a função g em relação a x. Quem é a função g? É 3x ao quadrado, y ao quadrado mais y. Derivando a função de x vai dar 3 vezes 2xy ao quadrado. Então a gente observa aí que os valores são iguais, então esse é um campo conservativo. Aqui eu peguei um exemplo, né, como saber se o campo vetorial é conservativo, né? Eu peguei um exemplo do livro lá do James Studios. Ele fala: determine se o campo vetorial é ou não conservativo. Ele dá a função, né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar derivadas parciais, né, em função de y e a derivada parciais em relação a x. Só que aí no James Studios ele usa p e q. Ele chama p de xy como x menos y e q de xy é igual a x menos 2. Então, se eu fizer a derivada aí, derivada de p em relação a y, vai dar menos 1. Eu vou derivar o y aí. E a derivada de q em relação a x vai dar 1. Então, como a derivada de p em relação a y é diferente da derivada de q em relação a x, pelo teorema, f não é conservativo. Aí no exemplo 3, ele pede também para determinar o campo vetorial, se é ou não conservativo. Ele te dá a função, ele dá o campo, né, na verdade, o campo vetorial. Aí nós vamos derivar. Ele chamou p de 3 mais 2xy e q de x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Derivando a de p em relação a y dá 2x e derivando a q em relação a x também vai dar 2x. Logo, esse é um campo conservativo. Agora nós vamos tentar achar uma outra maneira para saber se o sistema é conservativo, encontrando a função potencial do campo vetorial. Então ele dá uma função, ele dá o campo vetorial ali, f é igual a 2xy ao cubo e mais 3x ao quadrado, y ao quadrado mais y. Então primeiro eu faço, eu vou integrar a função f de x. Quem é f de x aí? A f de x vai ser 2x y ao cubo dx. Integrando em função de x vai dar 2, a constante, x ao quadrado sobre 2, y ao cubo, mais uma constante y. Essa constante y é uma constante que depende de y, que é o k. Então, arrumando essa integral, vai ficar x ao quadrado, y ao cubo, mais uma constante k que depende de y. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou derivar em relação a y, essa constante k. E o resultado que eu acabei de encontrar. Então, eu vou derivar a f de y, quem é que eu acabei de encontrar? Que é x ao quadrado, y ao cubo, mais a constante k, que depende de y. Derivando essa φ, vai ficar 3y ao quadrado, x ao quadrado, mais a derivada de k em relação a y. Então, 3x ao quadrado, y ao quadrado, né, mais o y é a φ de y. Eu só faço substituir, então vai ficar só y igual a derivada de k em relação a y. Agora eu vou integrar y e a derivada de ky em relação a y. Integrando y, vai dar y ao quadrado sobre 2 mais uma constante. E a integral de ky dx é da k. Então, logo, essa constante k, que depende de y, vai ser y ao quadrado sobre 2 mais c. Então, a função potencial que eu estava querendo achar seria φ é igual a x ao quadrado, y ao cubo, mais y ao quadrado sobre 2, mais a constante. Essa seria a minha função potencial. A outra maneira é calculando o rotacional. É outra maneira de achar se o campo é conservativo. O que seria um rotacional? Seria uma medida para calcular o quanto o objeto tem a tendência de rodar sobre si. O rotacional calcula a vontade de um objeto como se ele quisesse girar ou não girar. Se o rotacional for zero ou nulo, não tem tendência de girar. Agora, se o rotacional for diferente de zero, é que o objeto tem tendência de girar. Ou seja, se uma força ela é conservativa, o rotacional é igual a zero. Para calcular o rotacional, né, eu dou a função aí f de x e g de xy, né? Aí a derivada de g em relação a x menos a derivada de f em relação a y, né? Esse aí é o valor do rotacional, que é calculado através de um determinante.
Outra observação do rotacional é que ele é perpendicular à linha de campo. Ou seja, se ele está no campo XY, ele é perpendicular na vertical. Se ele está no campo ZY, ele está perpendicular ali, olhando na figura do meio. E se ele está no campo XZ, ele é perpendicular ao campo. Isso é uma característica também aí para ser observada do rotacional. Então, mais um conceito, né? Ele te dá a função ali. Ele diz que o que o teorema do racional diz? Se o F é um campo vetorial definido em R3, cuja função que o compõe possui derivadas parciais contínuas, e rotacional F igual a zero. Então, o campo F é conservativo. Então, nós vamos calcular aí esse campo vetorial aí. 2xy cubo z ao quarta, 3x ao quadrado y ao quadrado z à quarta, 4x ao quadrado y ao cubo z ao cubo. Então, fazendo o cálculo do rotacional aí, nós fazemos aí as diagonais principais menos as diagonais secundárias, usando a regra de Sarri, né? Então, nós vamos verificar que na diagonal principal vai dar 12x ao quadrado y ao quadrado z ao cubo na direção i, 8x 3y ao cubo z ao cubo na direção j, 6x y ao quadrado z a quarta na direção k. E na diagonal secundária, né, seria eles da forma negativa, né? Aí vai ficar subtraindo aí, o rotacional vai ser igual a zero. Então, aí é uma característica de um campo conservativo. Então, relembrando aí as características de um campo para ser conservativo, né? É o gradiente de alguma função potencial, né? As integrais de linha de um campo conservativo são independentes do caminho. E o trabalho são nulos em caminhos fechados sobre o campo conservativo. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.